Ser forte. E não somente troques de hábito, mas de vida. Acende o sol que existe dentro de ti, com esta frase que já repeti várias vezes: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis que aí está toda a lei e os profetas, como também a vida. O mais saberás pelos processos que, por enquanto, desconheces. Só rapidinho, é engraçado que aquele já começa num questionamento que foi levantado ontem, né? Das coisas, né, que a gente quer saber. Ontem, acho que anteontem, nem lembro mais, né? Que a gente busca, né? Saber, perguntar coisas, né? E aqui ele já começa explicando, né? Você sabe o que tem que saber por agora. O resto você vai saber depois, quando você puder entender. Fernando, Eu, diga, não, diga. assim, é que é interessante, porque para mim essa frase sempre que fala amar a Deus é sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E como é difícil, toda vez quando eu ouço essa frase, eu acabo falando e perguntando, eu me questiono muito. Essa coisa do amar a si mesmo, né? Será que o fato da gente, assim, não é, não nos chamemos de pecadores, não é isso, mas essa vinda da gente aqui no planeta Terra, né, ainda com várias dificuldades, é que dificulta a gente a amar a si mesmo, porque assim, é tão difícil, né, as pessoas amarem a si mesmo, no sentido desse amor pleno, de se ver como filhos de Deus, se ver Deus, se ver a gente está o tempo todo se chibatando, e mesmo aquelas pessoas que ostentam, que são presunçosas e tudo, elas também são sofridas, né? Elas também não se amam tanto. Esse amar a si mesmo é tão difícil, né? Talvez seja porque a gente venha com essa carga ainda de culpas nessa encarnação. Ah, eu penso o seguinte: aqueles presunçosos, sei que, somos nós mesmos. E assim, é difícil você amar a si mesmo se a gente traz tanto, como você disse, a gente traz tanta coisa ainda desarmonizada e a gente está no meio em que a regra básica é farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa é basicamente a regra da humanidade ainda. Todo mundo quer resolver os seus problemas, as suas dificuldades, as suas fraquezas. E isso já traz um egoísmo, um ego, uma vaidade monstruosa em cada um de nós. E esse amar, eu acho que passa por uma questão que para eles é muito simples, para nós não, que é se autoconscientizar do que nós somos ainda, da caminhada que a gente temos, das fraquezas que nós carregamos, e ter toda essa consciência com muita tranquilidade. E esse é o autoconhecimento. A gente ir sabendo onde a gente erra, e não só isso, o mais importante é o porquê a gente erra, e entendendo isso e começar a, a transitar pelas nossas jornadas com mais tranquilidade, sabendo que a gente erra, que a gente acerta, que a gente ainda tem muita coisa que a gente quer saber, mas não tem condição, muita coisa que a gente já deveria ter aprendido, mas não deu a atenção devida. Eu acho que esse amar a si mesmo, que ele tanto fala, é intimamente ligado com a nossa famosa reforma íntima, que é basicamente se autoconhecer, saber daquilo que você é capaz e não se autocriticar, que é o que a gente faz. A gente se obriga a ser perfeito, mas não tenta compreender que a gente não tem condições ainda para isso. É como querer amanhã eu correr uma maratona. Eu vou cair duro antes de 2 quilômetros, porque eu não tenho preparo para isso. E Jair?
Eu só queria falar que antigamente, no início, tinha muito essa dúvida de confundir o amar a mim mesmo com o ego, né? E aí até que um dia eu tive um clique quando eu estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que eu entendi que é amar a mim mesmo? É isso como ele está falando aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Ou seja, não fazer mal a você. Porque não é você na matéria, é você no outro lado, que nós estamos nos preparando que a nossa vida é do outro lado. Então, todo mal que nós fizermos, se refletirá na gente, então a gente está fazendo mal a nós mesmos. Se você estiver bebendo, tudo que você estiver fazendo, isso tudo que o Silvio acabou de fazer aí, de forma errada, você vai refletir em você. Então, se você ama a si mesmo, você evita fazer tudo isso. Isso tudo que aí encaixa aqui, nisso que o Silvio acabou de falar. O princípio é esse, eu não quero fazer mal a mim. Se eu não quero fazer mal a mim, então eu sigo esses ensinamentos que está aí, como ele fala aqui, inclusive ele reduz bem, ó, ele sintetiza bem, ó. Acende o sol que existe dentro de ti, com esta frase, pronto. Aí todo esse amar, porque no início, quando eu pensava, como é que eu vou poder amar a mim mesmo, aquela confusão, aí entra com ego, entre egoísmo, vaidade, orgulho, um monte de troço que vai atrás, aí, um penduricalho de coisa negativa. Não, depois eu descobri isso. É só isso que eu queria falar. Eu queria também colocar sobre essa parte, sobre essa frase, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né, que a Diva perguntou se as dificuldades do mundo, né, influenciam esse aspecto da gente não conseguir amar a nós mesmos. E realmente acho que é difícil a gente amar nós mesmos, como é difícil amar ao próximo, como é difícil amar a Deus sobre todas as coisas, né? Todos esses é um processo, né? Então, quando a gente fala essa frase, ela é um farol que está iluminando todo um caminho e um processo em que a gente cada vez mais vai se aprofundando sobre amar a Deus sobre todas as coisas, né, ao próximo como a ti mesmo. Então, é sempre interessante ver essas frases como um processo, né? Quando a gente chega e fala assim, por que a gente não ama ao próximo, por que a gente não ama a nós mesmos? Às vezes traz uma ideia como se fosse um sim ou não. E não é, é um processo. A gente já caminhou muito em toda a trajetória evolutiva de milênio, de multimilenar, milhões de anos nesse caminho, e ainda tem muito pela frente. E eu gosto de ver também essa frase como se fosse 3 processos, que é, né, amar a Deus sobre todas as coisas, então sobre tudo, e ao próximo até como se fosse o aspecto do Deus transcendente que é fora, e como a ti mesmo, como se fosse o processo interno. Então, é amar tanto esse micromundo que vai cair lá na essência divina, quanto ao próximo, que é toda essa parte externa, e a Deus sobre todas as coisas. Então, eu gosto de ver como se fosse 2 caminhos, sabe? Aqui, esse caminho transcendente e imanente, que é tanto para fora quanto para dentro, né? Então, é amar aqui dentro, então, a si mesmo, nesse aspecto, o para fora, que seria o próximo, né? E aqui o próximo não é só o ser humano, são os seres vivos, é toda a criação. E a Deus sobre todas as coisas. Então eu gosto de ver dessa forma. E sempre como um processo, sempre como um caminho mesmo. Opa, Djaí! Eu quero pegar essas palavras lindas que você acabou de falar, esse processo, e juntar quanto que o Silvio também falou na radiação dele. Quando o Silvio acabou a radiação dele, eu estava assim, todos nós, né, ficamos em estado alfa. Aí ele falou 3 palavras: sou luz, sou Cristo e sou amor. Quando ele falou isso, o significado era profundo para mim naquele momento. Então, eu fui tomar café, sou luz, sou Cristo, sou amor, sempre profundo. Com o passar do tempo, isso passou a ser palavras ao vento. Então, essa sintonia
no dia a dia, nesse processo, são gotas homeopáticas que a gente vai absorvendo. É só isso que eu queria falar. Eu também queria falar. Para mim, eu recebi uma mensagem, né, do meu mentor, e nessa mensagem falava também de eu me curar. E eu sou uma pessoa, assim, muito prática, né, eu já não questiono muito as coisas, e nunca questionei muito, assim, tem que fazer, vamos fazer, né, e aí nunca olhei muito para mim. E então, assim, eu olho para as coisas e falo, é assim o caminho, eu tenho esse caminho, tenho que fazer isso, tenho que, né, crescer espiritualmente e tal, então eu vou seguindo, né, sem estar muito olhando para mim, né. E aí quando veio essa mensagem, né, de eu me curar, eu falei, mas curar de quê, né? E então, hoje eu percebo assim que eu tenho que primeiro reconhecer algumas coisas, né, que talvez nem sejam dessa vida. A gente tem tantas coisas guardadas que a gente traz, repete, né, modelos aí de vivências. Então, o primeiro que tem que ser feito é esse reconhecimento do que eu trago, né, dessas. E eu percebo que todos os processos, aqui mesmo, quando a gente faz as irradiações, a espiritualidade está como se estivesse limpando, curando, né? Cada movimento a gente vai se desfazendo um pouquinho de todas essas coisas que a gente traz, porque estamos todos aqui. E isso é um sinal de que nós temos muitas coisas a serem trabalhadas, né? Então, esse reconhecimento dá esse olhar, de eu olhar para mim mesma e buscar essa cura, né? Amar a mim mesmo. Então, mais ou menos por aí que está sendo o meu processo, né? Que ainda vai demorar também milhares de anos aí. Mas é só como eu percebi até agora. Ninguém mais vai falar, então vamos continuar. Fernando trocou as vestes. Silvio, só um ponto, só para quem não teve na semana passada, aqui o Fernando é o Santo Antônio. Viu? Tá contando aqui a história do Santo Antônio, que ainda vai se tornar Antônio. Só para o pessoal se inserir aí no processo dele. Pronto. Então, Fernando trocou as vestes brancas pelo burel dos franciscanos, como também de nome, passando a chamar-se Antônio de Lisboa, e partiu para a África, a arrebanhar almas para Cristo, consoante suas instruções. Todavia, seu estado de saúde fê-lo voltar e o destino desviou sua rota, levando-o para Sicília. Quando descobriu onde estava, sentiu alegria imensa invadir seu coração. Alguma coisa, certamente, fazia com que ele se encontrasse com Francisco, que já sabia, achava-se muito doente. Em seu grande desejo vê-lo, tocá-lo e beijar-lhe as santas mãos, Frei Antônio de Lisboa, que depois passou a chamar-se Antônio de Pádua, chegou a Assis. Encontrou-se com o pai Francisco e com toda a comunidade franciscana, onde a alegria era o alimento dos frades e o amor a própria vida. Certificou-se das diretrizes do grande santo e empunhou o bastão da fé e da renúncia em direção a Cristo, dando graças a Deus por todos os sacrifícios e fazendo da sua vida um evangelho aberto, para que todos lessem as suas páginas, escritas por exemplos do dia a dia. Frei Antônio de Pádua, que alicerçou sua obra nessa cidade que lhe emprestou o nome, não parou um dia sequer. Entregou-se a Jesus, como fizera o Poverello, tornando-se, na verdade, um segundo Francisco de Assis,
em todos os caminhos que percorreu. Certa feita, Antônio estava pregando na Itália para grande multidão de fiéis, quando para de súbito e fica imóvel. Os ouvintes, reconhecendo os dons do santo, ficaram a esperar em silêncio profundo, por saberem que o místico de Pádua poderia estar em colóquio com os céus. Mesmo naquele momento, em Portugal, seu pai, o senhor Martinho de Bulhões, estava sendo condenado injustamente pela morte de um homem. O pregador franciscano, usando de recursos de ubiguidade, aparece no tribunal e propõe-se a defender o réu. As suas palavras, sobremaneira eloquentes, acalmaram as testemunhas mais irritadas, fazendo-as pensar no crime que estava cometendo, ao afirmarem mentiras diante de um tribunal, visando a umas poucas moedas. Aquelas pessoas compradas antes de consolidarem o macabro crime pensaram: essa morte foi tão escondida que qualquer um pode ser o criminoso. Como se enganam os ignorantes? Nada, mas nada na face da terra ficará oculto que não seja anunciado. Ninguém engana a Deus, assim como inocentes verdadeiros não serão atropelados pelo destino. Ninguém recebe o que não merece. Esse é muito forte, né? Ninguém recebe o que não merece. Antônio, depois de argumentar em defesa do pai, partiu da teoria racional para a parte prática. Digníssimo senhor juiz e caríssimos irmãos que nos ouvem nesse tribunal de justiça humana, falo-vos como se fosse na presença de Deus em aliança com Jesus Cristo. Depois que conversamos, com certeza, ficastes conscientes da inocência desse réu. Mas é bom que provemos a verdade que vos falo. À vez de perguntar, como? Eu vos peço, em nome da lei, que me acompanheis até o cemitério. Eu vou falar com o morto. Ele será a melhor testemunha da questão em vigência. Olhou dentro dos olhos do juiz e ordenou com brandura: vamos, meu senhor, porque a lei nada teme, desde quando a verdade apareça. Este, não resistindo, levantou-se, e Antônio continuou a olhar para os assistentes. Tornou a falar. Vamos, em nome de Deus e de Cristo. Mas não foram muitos os que acompanharam Antônio ao cemitério. Poucos bastaram para registrar na história onde um defunto salvou o réu da prisão. Chegando ao Campo Santo, 2 homens se dispuseram a remover a terra e algumas testemunhas suavam, outras pálidas tremiam. O silêncio era a tônica daquele espetáculo. Somente o juiz conservava uma postura decente, à espera da verdade. E o santo, serenamente, dominava o ambiente. A expectativa era enorme. A ferramenta bate no caixão, que é logo destampado, mostrando o corpo em adiantado estado de decomposição. Antônio pula dentro da vala e, na vista de todos, estende a destra ao defunto e fala: diga, meu filho, em nome de Jesus Cristo, fundamento da verdade no céu e na terra, foi Martinho de Bulhões quem te matou? O suspense era geral. Começou a se formar uma nuvem branca em torno da cabeça do falecido. Suas feições se modificaram e os seus lábios se abriram como por encanto, dizendo: não, não foi ele. Ali mesmo, no cemitério, o martelo do magistrado fez anunciar a inocência do réu. Frei Antônio andou com o povo alguns passos, desaparecendo sem que este o percebesse, retomando ao seu corpo na Itália, recomeçando seu sermão. O povo Gente, só um pouquinho. Essa cena
Essa cena é muito hilária. Desculpa. Não. Eu tô Já que rindo você aqui falou, só eu de fui lendo, me imaginar controlando o que para que não rir o tempo inteiro. Desculpa aí os espíritos, mas eu tô aqui assim, morrendo de aqui, que eu tô aqui. Gente, primeiro, quem ficou? Segundo, não ficou nenhum, gente. É muita coisa. Não que eu não acredite, mas eu tô imaginando se eu ficaria num lugar desses. Não, eu já comecei a achar engraçado quando falou que ele parou estático, né? Então todo mundo ficou esperando que ele estava fazendo algum contato com o outro. Falei, então deve ser isso que acontece quando a nossa internet cai, né? E o fulano caiu, na verdade ele está fazendo contato com o alto. A gente aqui não sabe. Gente, não, realmente, essa aqui foi ótima, já tinha ter parado para dar uma. Porque acho que todo mundo aqui estava assim, impressionado, imaginando a Sabe, cena. né? Porque ao mesmo tempo que é hilária, nossa, deve ter sido macabra a situação ali. E eu fico imaginando, aí que tá a força e a firmeza de um santo como esse, né? Que ele vai com a certeza de levar inclusive o juiz, pensa, desenterra ele. E ainda acontece uma situação dessa. É muita firmeza, né? É uma mediunidade assim de plena certeza do que está acontecendo, gente. Oh, meu Deus. Diga aí. Pelo jeito aí, houve uma materialização, parte, porque ele falou que tomou a face, né? E aquilo tudo é ectoplasma, e geralmente tem que ser. Teve um médium francês, inglês, que ele poderia ir para o Sol, porque quando há esses processos, queima quem está cedendo o ectoplasma, pelo menos foi isso que eu saiba. Então, quer dizer, quando ele tinha uma mediunidade, era tão pura o ectoplasma dele, que resistiu à própria luz do dia, uma coisa muito profunda, muito forte, porque geralmente as materializações têm que ser em ambiente escuro, desprovido da luz do sol, e ele fez ali na frente de todo mundo, é uma coisa fantástica. Eu achei que ele ia levar lá e ele não ia falar nada. Ele falou, tá vendo? Como é que você vai... Como é que você vai dizer que é ele, se nem ele tá dizendo que é ele? E eu pensei o seguinte, ele vai dedurar o criminoso, mas ele não dedurou. Ele falou que não foi ele. Eu pensei que não ia ter o corpo dentro do caixão. Tá vendo? Não morreu. Menos esse milagre, viu, gente? E eu realmente, assim, pensando bem, eu acho que eu não queria assistir esse milagre, não, viu? É engraçado, agora eu estava pensando em outra coisa. Ele fala da ambiguidade, né? Mas assim, eu não conheço outro relato que não seja ou de Francisco ou de Antônio, quer dizer. Deve ser a prerrogativa dos franciscanos, né? Fazer esse tipo de coisa. Essa questão do ectoplasma, e ele até fala, né, que aparece uma nuvem branca em cima. Então, o Antônio foi ali um doador de ectoplasma nessa materialização. E realmente, deve ser um ectoplasma extremamente forte, porque acontece isso mesmo, né? A luz do sol, ele destrói. E nas próprias reuniões, é comum colocar uma luz vermelha, que os espíritos pedem, porque é a frequência de menor, né, de menor energia, porque da luz visível, o vermelho é o que tem menos energia, enquanto o violeta é o que tem mais energia, é o que mais rompe as estruturas. Então, deve ter sido aí bem, bem forte mesmo, né? Acha que vai parar aqui mesmo, Neuza? Aguarde.